de 1 a 8, ele fala sobre o momento em que as mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Você já tomou algum remédio para ansiedade? Alguém já tomou remédio para ansiedade? Algumas pessoas precisam tomar algum tipo de remédio, porque a ansiedade, ela é um grande mal para a gente. Ela tira a nossa paz, ela nos prostra, ela nos impede às vezes de fazer as coisas que devemos fazer. E às vezes a nossa ansiedade pode chegar a um grau tão elevado que precisa até de medicamentos para que possa ser controlado. Mas os psiquiatras, aqueles que normalmente receitam medicamentos para ansiedade, eles falam que não basta você tomar o remédio. Você precisa também de um acompanhamento psicológico. E muitas vezes eles indicam a psicoterapia para que a pessoa possa vencer a ansiedade, porque a ansiedade está deixando a pessoa doente. Eu não sou psiquiatra e nem psicólogo, mas eu, conhecendo a palavra de Deus, eu sei que a gente poderia acrescentar um terceiro elemento aí, né? Talvez realmente a pessoa precise de medicação, talvez realmente precise de alguém para conversar, um psicólogo para acompanhar e fazer o acompanhamento e falar das suas tristezas, das suas ansiedades. Mas o terceiro elemento é a própria palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, e não só da palavra de Deus, mas do Deus da palavra. Precisamos do Deus da palavra, aquele que inspirou a palavra de Deus para que nós possamos vencer a ansiedade. E nesse parágrafo que nós vamos ler, de Atos 16, 1 a 8, nós vemos que as mulheres que foram ao túmulo, elas estavam sofrendo com ansiedade, elas estavam ansiosas por tudo que estava acontecendo. E a gente vê que Deus, Ele não queria que elas ficassem ansiosas, e por isso Ele deu a elas alguns tipos de auxílio para que elas pudessem vencer a ansiedade. Deus não receitou nenhum ansiolítico para elas, Deus não falou que elas deveriam procurar um psicólogo, mas Ele deu auxílios para ela. Ele deu algumas coisas que elas pudessem vencer esta ansiedade. Vamos ler então e depois nós continuamos a falar sobre isso. Marcos 16, de 1 a 8, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. E de medo nada disseram a ninguém. É isso que nos diz a palavra. Você pode notar aqui vários momentos em que fala do estado de espírito em que elas estavam. Elas estavam, primeiro estavam ansiosas ali, perguntando umas às outras como que
elas iam entrar no túmulo, porque elas sabiam que havia uma grande pedra ali, então elas iam pelo caminho falando, quem vai nos remover a pedra? Nós estamos aqui com os aromas para tratar do corpo de Jesus, mas quem vai remover a pedra? E quando elas viram que a pedra já estava removida, elas entraram e viram um jovem, a gente sabe que era um anjo, que estava vestido de branco, e ficaram, aqui diz, surpreendidas e atemorizadas. Então a coisa foi se agravando, né? Da ansiedade virou ali um temor, né? Elas estavam atemorizadas. E depois de conversarem com o anjo, depois que o anjo fala com elas, elas saem dali possuídas de temor e assombro. Então tudo isso estava acontecendo ali no coração daquelas mulheres. E não era para menos. Se você tivesse passado pelo que elas passaram, eu acho que também você estaria assim, talvez até pior, né? Vendo Jesus crucificado, vendo tudo que aconteceu, ele ali morto na cruz, o quanto ele sofreu ali na cruz, e ali aquela ansiedade para que pudessem pelo menos dar a ele um sepultamento digno, como a gente falou hoje de manhã. E era então esse estado que elas estavam. Mas Deus, para ajudá-las a sair desse estado de ansiedade, Ele deu para ela alguns tipos de auxílio que nós vamos ver aqui. O primeiro auxílio que Deus deu para elas, para que elas pudessem vencer a ansiedade, foi remover os obstáculos. Aqui nos versículos 1 a 4, lendo de novo, nós vemos que quando elas chegaram, elas estavam no caminho preocupadas, quem ia remover a pedra, mas quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra já estava removida. Então Deus cuidou disso para elas. Elas não precisariam ficar preocupadas, ansiosas quanto a isso, porque Deus já tinha feito isso para elas. Quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Então isso não era mais um obstáculo para elas. Deus, Ele faz isso conosco, fez isso com as mulheres, Ele faz isso conosco também, muitas vezes, para que nós não andemos ansiosos, porque Deus também não quer que nós andemos ansiosos, Ele remove alguns obstáculos, que nós estamos preocupados com esses obstáculos. São coisas tão grandes como aquela pedra que estava ali fechando o túmulo, e que as mulheres não teriam capacidade de remover ela sozinha. Isso aconteceu, por exemplo, uma coisa semelhante, quando os israelitas foram sair do Egito para o Monte Sinai, né, quando eles finalmente foram libertados por Faraó. Eles chegaram diante de um obstáculo que era o Mar Vermelho. E como que eles iam atravessar o Mar Vermelho? E atrás deles estava vindo o Faraó. O Faraó se arrependeu de ter liberado os israelitas, estava vindo atrás deles com o exército. E de onde eles estavam, eles podiam ver ao longe o exército chegando. Então era um grande obstáculo que eles tinham na frente, que era o Mar Vermelho. E vocês sabem, Deus removeu esse obstáculo deles. Eu gosto daquela música que a gente canta, que a gente fala assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? Rompendo em fé, vamos ter fé, né? Porque Deus vai fazer isso. E muitas vezes, então, Deus vai remover aqueles obstáculos que estão nos deixando ansiosos. Mas só que muitas vezes, quando Deus faz isso nas nossas vidas, quando Deus remove obstáculos tão grandes, pelo menos para nós, como era aquela grande pedra tampando o sepulcro, ou como o Mar Vermelho, que os israelitas tinham que atravessar, muitas vezes nós nos esquecemos que Deus fez isso. E até esquecemos de dar graças a Deus, porque Ele removeu esse obstáculo em nossas vidas. E às vezes nós, olhando para trás e vendo que Deus já removeu tantos obstáculos,
em nossas vidas, coisas que no passado nós ficávamos muito ansiosos, mas nós, olhando para trás, vemos como Deus milagrosamente nos livrou e nos removeu aqueles obstáculos. Nós, ainda assim, custamos acreditar que Deus vai continuar nos ajudando, continuar removendo obstáculos em nossas vidas. E por isso nós ficamos ansiosos, assim como aquelas mulheres ficaram ansiosas. Tem a história do Jacó, quando ele ficou sabendo que o José estava vivo, ele custou acreditar. A gente lê lá em Gênesis 45 que ele não estava acreditando, né? Demorou para ele acreditar. Finalmente ele acabou acreditando, né? Porque ele achava que o José estava morto. Então Deus deu a elas esse auxílio, removendo a pedra, removendo o obstáculo. E um outro auxílio que ele deu para que elas pudessem vencer a ansiedade, para que elas pudessem lutar contra essa ansiedade, é mostrar-lhes evidências. Ele mostrou para elas evidências de que Jesus, de fato, tinha ressuscitado. Porque quando elas, tudo bem, não tinha mais a pedra, mas elas entraram e o corpo de Jesus não estava lá. E aí, a gente leu em Lucas, hoje de manhã, que elas ficaram perplexas quanto a isso, e em outro lugar, acho que em João, ou em Mateus, até tem aquele diálogo, né, que quando, acho que é a Maria Madalena, quando ela vê Jesus, ela não percebe que é Jesus, ela acha que é o coveiro, aquele jardineiro que cuidava ali do cemitério, dos sepulcros, e falou: Senhor, quando ele se aproximou, ela olhou e pensou que era esse coveiro, e ela disse: Senhor, se o Senhor levou o corpo dele, fala onde que está, e nós vamos lá, nós vamos levar o corpo dele, né? E então tinha tudo isso. Mas, para que elas não ficassem ansiosas quanto a isso, então Deus enviou aquele anjo na forma de um jovem que estava sentado do lado direito, vestido de branco, e esse jovem foi tão gentil com elas, tão gentil com as mulheres, né? Ele conversou com elas, sabendo da sua ansiedade, disse: olha, vem aqui, dá uma olhada, olha aqui onde ele estava, olha aqui onde ele jazia, vejam aqui os lençóis, e relembraram elas, né? Como a gente viu no outro texto de Lucas. Vocês não se lembram que ele disse que ia ressuscitar dentre os mortos, desde que estava na Galileia? Ele falava isso para vocês. Então ele mostrou estas evidências da ressurreição do Senhor Jesus, para que elas vencessem a ansiedade. E nós? Deus tem mostrado para nós também evidências. Deus tem sido assim também para conosco, tem nos mostrado, tem nos dado esse auxílio para que nós possamos vencer a ansiedade. Nós temos muitas evidências da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Estas evidências estão aqui espalhadas no texto bíblico, mas também a história mostra, a história tem evidências, até mesmo os escritores seculares nos dão evidências da ressurreição de Jesus. Não diretamente, mas é uma coisa que não se pode negar, não tem como negar esta evidência. Uma grande evidência que Deus providenciou para que nós crescêssemos, para que nós não ficássemos ansiosos quanto a isso, é a própria existência da nação de Israel. A nação de Israel, ela foi muito atacada desde a antiguidade, e quantas vezes não quiseram destruir a nação de Israel? Eles foram exilados, né, para a Babilônia, para a Síria, e depois, estando lá na Pérsia, eles, né, quando o império era persa e dominava Israel, também
tem naquela história que está no livro de Esther, quando eles quiseram exterminar a nação de Israel, e Deus os livrou. Também no ano 70 depois de Cristo, quando houve aquela destruição de Jerusalém, o templo foi destruído, tudo foi destruído, e Israel foi disperso, dizem que foram milhões de crucificados ali. Era para ter exterminado Israel, era para a nação de Israel não existir mais, mas eles foram dispersos, e eles ficaram dispersos pelo mundo, até que no século XX, na nossa era agora, né, no século passado, eles voltaram a ser uma nação, e estão lá. Israel ainda está vivo, ainda existe Israel, e isto é uma das evidências de que o que a Bíblia diz sobre a ressurreição de Jesus é verdade, e também outras profecias, como o Pedro fala, que nós não devemos desprezar as profecias. Pedro fala isso deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, onde Pedro fala isso. Bom, não vou achar aqui a referência, mas vocês devem conhecer onde Pedro fala para que nós não desprezemos profecias. Até Paulo também fala sobre isso no final lá de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E essa é uma profecia, não é? Que Israel, Deus tem um plano para ele, e muitas coisas vão acontecer ainda em Israel, conforme diz lá em Apocalipse. Então essas evidências é para nós também um auxílio para que nós não fiquemos ansiosos quanto às promessas de Deus, porque tudo vai se cumprir conforme Ele nos prometeu, e Ele tem nos dado evidências de que, assim como Ele cumpriu até agora, Ele vai continuar cumprindo. E um terceiro auxílio que Deus dá às mulheres, para que elas possam vencer a ansiedade, foi dar-lhes instruções. Ele deu a elas instruções bem claras do que elas deviam fazer. Através dos anjos, a gente vê aqui nos versículos 7 e 8, eles dizem para elas: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, que Jesus ressuscitou e que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então ele deu para ela essas instruções, dizendo claramente o que elas deviam fazer. Vão lá e fala para os discípulos que é para eles aguardarem, porque Jesus vai adiante deles para a Galileia. Essas instruções que elas receberam, com certeza foram um grande auxílio para que elas pudessem vencer a ansiedade. Uma das maneiras de nós vencermos a nossa própria ansiedade é quando nós temos instruções bem claras do que nós devemos fazer ou não fazer. Até lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo dá instruções sobre a educação dos filhos, ele fala para os pais não provocarem os filhos a ira, mas ensiná-los, admoestá-los na disciplina do Senhor, né? Então, uma das formas de nós praticarmos isso é nós darmos aos nossos filhos claras instruções do que eles podem e do que eles não podem fazer. Porque tem coisas que podem fazer, mas tem coisas que não podem fazer. E se os filhos sabem exatamente o que pode e o que não pode, então eles ficam mais tranquilos. Mas se eles não sabem, se a qualquer momento, por exemplo, se você não dá instruções claras para os filhos, e eles estão fazendo alguma coisa que é reprovável, e você vai lá e os repreende, você dá um corretivo neles, e eles ficam ansiosos, porque eles não sabiam que aquilo era errado. Eu me lembro quando eu era bem criança, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, que eu estava brincando no quintal e tinha uma bomba de água, aquelas bombas que puxam água do poço,
e era uma bomba mecânica, era uma roda grande assim, tinha um motor que girava, né? E aquela roda, era bem perigoso aquilo, não sei como eles deixavam aquilo, principalmente, né, crianças ali ao redor brincando. Era um lugar meio coletivo, era uma moradia assim, onde tinha muitos, como se fosse um hotel, mas não era um hotel, um lugar onde moravam muitas pessoas, uma vila, né? E então tinha essa bomba ali, e eu estava brincando com aquilo, eu fiquei, né, ali perto daquela bomba. Eu lembro até hoje como que era o barulho, né? Tac, 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 que ficava fazendo aquele barulho, era uma roda de ferro, né? E eu peguei um preguinho que estava no chão, e eu vi que tinha graxa ali no meio da bomba, né? Eu coloquei o ferrinho, o preguinho ali no meio daquela graxa para tirar a graxa, né? Porque quando estava rodando eu colocava o preguinho e ele ia tirando aquela graxa dali, e fiquei ali bem distraído com aquilo lá, mas aquilo era muito perigoso. Eu poderia de repente colocar a mão ali na roda e aquilo era muito perigoso. E quando meu pai viu que eu estava fazendo aquilo, ele imediatamente foi até lá, né? E ele me bateu, né? Ele me deu um tapa, né? Falou: você não pode fazer isso, é uma coisa muito perigosa. Eu não o culpo, né, de ter feito isso, porque ele com certeza ficou muito apavorado, né, ao ver o perigo que eu estava correndo ali. Mas ele agiu errado, né? Porque ele não tinha dito para mim que não podia fazer aquilo, né? Se ele tivesse me advertido, né? E ele tivesse me batido porque eu estava fazendo, então aí eu disse: é justo, né? Porque ele disse que eu não podia, eu fiz, então eu tive o que eu merecia. Mas aquilo foi traumatizante para mim pelo fato de eu não saber. E muitas coisas depois disso, na minha infância, eu ficava sempre apreensivo com alguma coisa que eu estava fazendo. Qualquer coisa que eu estivesse fazendo, eu ficava preocupado: será que meu pai vai vir agora e vai me bater porque eu estou fazendo isso? Então, quando Deus, Ele deu instruções para as mulheres, através do anjo, e quando Ele nos dá instruções também a respeito do que nós devemos e que nós não devemos fazer, Ele está nos ajudando a vencer a ansiedade. Nós temos um livro de instruções, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Aqui diz claramente o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Quanto às coisas que não estão escritas aqui, geralmente são coisas do cotidiano, nós temos o recurso da oração. Nós podemos orar e pedir a Deus sabedoria, assim como foi o caso do Gideão, que pediu para Deus um sinal. Ele não sabia se o anjo que estava falando ele era realmente enviado de Deus ou não, então ele pediu para Deus um sinal. Deus, então eu vou deixar a lã ali fora, né, ao relento. Então, se a lã estiver molhada e a terra em redor estiver seca, então eu sei que é realmente o Senhor que está falando comigo. Aí Deus falou: tudo bem. Aí ele dormiu, no outro dia ele acordou, a lã estava molhada e a terra seca. Mas ele não ficou ainda, ficou ansioso ainda. Ele falou: não, Deus, então vamos fazer o contrário agora, para eu ter certeza mesmo, né? Vamos fazer o contrário. Agora eu vou dormir de novo, quando eu acordar, vou deixar a lã lá no mesmo lugar. Aí só que a terra em redor tem que estar molhada e a lã tem que estar seca. Não sei qual foi a ordem, né? Só sei que foram esses dois sinais, né? Aí Deus falou: tudo bem. Aí no outro dia aconteceu o que ele pediu, né? Que a terra ao redor estava molhada e a lã estava seca. Bom, a gente pode pedir certas coisas assim para Deus também, né? Deus, se é para eu fazer tal coisa, então me dá um sinal, me fala, me mostra, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, que existem coisas que estão claras na Bíblia que você não deve fazer, né? Que você não pode fazer. E aí, se você vai perguntar para Deus se pode ou não pode, sendo que está claro ali na Bíblia que aquilo é errado, então não faz sentido, né? E você pode ser enganado aí pelo seu próprio coração ou pelo próprio Satanás, que pode te enganar. Mas a Bíblia nos dá instruções. Salmo 119, 105, o que é que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu achei o versículo que eu estava querendo dizer para vocês. Era 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19
além de falar ali das profecias, né? Ele diz que a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então é para nós prestarmos atenção. Oséias 4:6, ele fala que o povo de Deus estava sendo destruído porque faltava o conhecimento. Eles tinham instruções, mas eles não estavam lendo aquelas instruções, e muito menos seguindo aquelas instruções. Então, quando nós temos instruções claras do que nós podemos e do que nós não podemos fazer, e daquilo que nós devemos fazer, então isso ajuda-nos a vencer a ansiedade. Como é que você faz para vencer a sua ansiedade? Você tem problemas com ansiedade? Pode ser que você não precise tomar nenhuma medicação contra a ansiedade, mas eu acho que você, como eu, deve ter algumas coisas que te deixam ansiosos. E então, vamos nos lembrar desses auxílios que Deus deu às mulheres e que Ele pode dar a nós também. Porque muitas coisas pelas quais nós estamos ansiosos, Deus simplesmente pode remover aquele obstáculo mais para frente. Deus, Ele tem nos dado evidências, e essas evidências estão na palavra de Deus, na própria história, na própria natureza, nas coisas que foram criadas, para que nós não fiquemos ansiosos quanto a firmeza de Deus em responder e cumprir as suas promessas. E também nós temos as instruções da palavra de Deus, as quais nós devemos ler, compreender, para que nós possamos andar sempre no caminho certo e não sejamos ansiosos quanto ao que fazer ou não fazer. Amém? Que Deus nos ajude, e nessa história aí da ressurreição de nosso Senhor Jesus, nós vemos então paralelamente esse sentimento aí das mulheres, que Deus deu auxílio para que elas pudessem vencer a ansiedade. Para mim, ainda uma coisa que ainda está controlando a minha ansiedade é Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. É isso mesmo. Isso daí, na hora que vem, assim, que dá aquela coisa, eu já lembro disso. Não andei ansioso de coisa não. Eu gravei também, ela gravou, eu gravei, mas eu nem sabia. A Marina também, eu fui para ela, na igreja, né? Tem um hino que a gente canta também, até eu acho que é um dos favoritos da Tânia, que é aquele que fala assim: não te desesperes, canta um hino a Deus. Como que é mesmo a frase completa? Se vendo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Então, cantar hinos também, né? Hinos de louvor a Deus, nos ajudam a vencer a ansiedade. As mulheres venceram a ansiedade. Aqui diz no final que elas correram, ainda estavam atemorizadas no final, elas saíram e fugiram do sepulcro, né? Porque estavam possuídas de temor. Mas logo em seguida, no versículo 9, aí diz que elas foram, né? Elas conseguiram vencer e foram lá avisar os discípulos que Jesus vive. Ele vive? Amém. Aleluia, Ele vive. Amém. Deus abençoe. Vamos terminar com uma oração?